O texto base de hoje é Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Nós vamos aprender com Jesus hoje sobre a cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz ele: tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então nós vemos aqui com Jesus, aprendemos com Jesus hoje sobre a cura da sogra de Pedro. Ela estava com febre e ele tocou-a. Ele tocou e imediatamente ela ficou curada. Só um toque de Jesus, ela ficou curada. A febre dela passou, né? E a gente vê aqui que ela se levantou e já começou a servir Jesus, né? Que exemplo que Jesus quer nos dar com isso hoje? Que a partir do momento que Ele nos toca e nós somos curados, em seguida é para nós sair servindo a Ele, é para nós ser servos dEle. Ele nos deixa esse exemplo, né? A partir do momento que Ele nos toca, nós somos limpos, curados por Ele, através de um toque dEle. Nós recebemos esse toque, nós aceitamos esse toque, porque todo milagre que Jesus faz, Ele fala que é por meio de fé. Se não tiver fé, não há cura. A cura só acontece pelo meio da fé. Então, a minha fé que vai fazer a cura acontecer. Então, com certeza, a sogra de Pedro agiu por fé e o toque de Jesus a curou. E a gente vê que ela se levantou e serviu-os. Ela saiu servindo. Esse aí é o exemplo que Jesus nos deixa, é que é para todos nós sermos servos de Jesus. Ele nos cura, Ele nos traz luz para nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas. E a partir dessa transformação, Ele quer que nos tornemos servos deles, assim como a sogra de Pedro se tornou serva dele, ela começou a servi-los, né? Então nós vemos que o ensinamento de Jesus para nossas vidas é que Ele deseja que todos nós sejamos servos dEle, que nós vimos a servir a Ele, porque Ele é o nosso Senhor, nós somos servos, nós vamos servir a Ele. E também nós aprendemos com Jesus aqui, que à tarde, né, trouxeram muitos endemoniados e muitas pessoas enfermas. E a gente vê aqui, ó, pela sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Pela palavra. Então a gente vê mais uma vez o poder da palavra de Deus. Mais uma vez nós estamos vendo que pela palavra Jesus expulsou os demônios e curou as enfermidades. Pela palavra. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. E o que é a palavra de Deus que nós temos hoje? A Bíblia. A Bíblia é pura palavra de Deus. Então, quando a gente lê um texto na Bíblia e a gente crê naquele texto que a gente está lendo, aquela bênção vai acontecer nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela pode transformar a nossa vida, mas nós precisamos crer, nós precisamos, assim como a sogra de Pedro, ter fé, agir na fé, que ela pode curar. Se eu tiver uma enfermidade, ela pode curar. Se eu precisar de alguma libertação, ela pode me libertar. Se eu precisar de alguma porta aberta de algo, Deus pode abrir essa porta para mim, seja qual for a bênção que eu precisa, seja qual for a graça que eu precise, Deus pode fazer, mas eu tenho que me alimentar na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, porque a gente vê aqui, mais uma vez, ontem nós já vimos que foi pela palavra de Deus, hoje é pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, ela pode transformar as nossas vidas, somente pela palavra de Deus. Jesus deixa de lição para nós que nós devemos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer cura para nossas vidas. Que Jesus pela palavra, né? Fala, com sua palavra expulsou deles os espíritos, com a sua palavra. O que nós podemos entender? Pela sua palavra o demônio saiu.
e pela palavra de Deus que está na Bíblia, se a gente ler, meditar sobre ela e crer, ela vai transformar a nossa vida, ela vai trazer cura, ela vai trazer libertação. Como nós estamos vendo aqui, que Jesus fez muitas libertações de espíritos e muitas curas de enfermidades. E para que aconteceu isso? Jesus fala aqui, aí nós vemos aqui no versículo 17, que ele fala que é para se cumprir o que o profeta Isaías falou. O profeta Isaías é do Antigo Testamento, é muitos anos antes da vinda de Jesus sobre a terra. Isaías profetizou e está se cumprindo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, né? Para se cumprir o que o profeta Isaías disse. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus tomou sobre si nossas enfermidades. Então, para se cumprir a palavra de Deus, Jesus fez essas curas e expulsou esses demônios. E nós vemos, então, mais uma vez, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo são importantes. Nenhum ficou de lado. O Antigo Testamento não ficou de lado porque nós temos o Novo Testamento. Ele está se cumprindo no Novo. Um se completa no outro. Então, os dois são importantes. Os dois são importantes a gente estudar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, porque eles trazem luz para os nossos olhos, eles trazem cura para a nossa alma, cura para o nosso espírito e cura para o nosso físico. Seja qual graça nós precisemos, ele nos traz cura. Então, estude a palavra de Deus, busque entender a palavra de Deus, busque compreender a palavra de Deus, porque nós só crescemos quando nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos, nós nos alimentamos. Assim como nós nos alimentamos do nosso alimento para o nosso físico, o nosso espiritual precisa se alimentar, e nossa parte espiritual ela se alimenta de palavra de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem abençoada de hoje, Pai, que nós vemos mais uma vez que por palavra muitos foram curados, por palavra muitos foram libertos, Pai amado. E nós vemos também que a fé, mais uma vez, está em ação aqui, que a fé da sogra de Pedro transformou a vida dela, ela foi curada e imediatamente ela se fez serva do Senhor Jesus, Pai amado. Que nós possamos sempre lembrar dessa passagem aqui, que o Senhor nos deixa, Pai, como exemplo, que nós devemos... Quando o Senhor nos transforma em nossas vidas, nós devemos agir por fé e nós devemos ser servo do Senhor. E tudo acontece para se cumprir o que já foi dito no Antigo Testamento, Pai amado. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.